tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Aline, professora de língua portuguesa do ensino médio. Talvez você já me conheça por conta das correções, né, das revisões, das lives. E dessa vez a proposta é diferente. Nós temos uma proposta de revisão de todos os conteúdos do bimestre e de tudo o que vocês viram até o presente momento, né, de acordo com as gravações. E caso você não esteja com o seu material em mãos, dessa vez eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu peguei ali, selecionei uns trechinhos a partir daquela parte do caderno de atividades, do finalzinho ali. Então, se você não tem mais o seu livro 1, por exemplo, o primeiro livro do bimestre, eu vou compartilhar a tela com vocês para que vocês relembrem aí todos os conteúdos mais pertinentes até o presente momento. Pegue aí lápis, caneta, caderno para fazer algumas anotações e tirar as possíveis dúvidas que talvez pode ser que elas estejam aí incomodando, né, até agora. É sempre bem importante revisar, né, os conteúdos. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês lembrarem desde o início do bimestre tudo aquilo que vocês viram até o presente momento, ok? Então, lá, verbo e flexões, o gênero que foi trabalhado na primeira unidade, no volume 5 do livro, e na primeira unidade foi o gênero textual reportagem e as opiniões jornalísticas. Mas eu vou pegar inicialmente essa partezinha aqui da gramática em si e depois a gente vai associando aos gêneros textuais trabalhados, tudo bem? Então lá, quando a gente fala de verbo, é bem importante lembrar de todos os pré-requisitos aí para que você entenda essa questão verbal e, de fato, utilize o verbo para escrever melhor, né? É por isso que nós estudamos todos os tempos, modos verbais, justamente para escrever melhor e não se confundir no momento aí decisivo das redações. Então lá, só para relembrar, flexões pode ser de número, de pessoa, de tempo e de modo. Então, o exemplo, o número sempre vai indicar que a ação é praticada por uma ou mais pessoas do discurso. Os verbos podem flexionar-se no singular ou no plural. Exemplo ali para vocês, ele vê, eles veem. O cão late, os cãos latem. Então, observem que a questão de flexão de número, em língua portuguesa, existe essa flexão bem importante, né? Dá uma diferença bem grande. Aí, às vezes, por exemplo, no inglês, a gente tem a mudança de uma letrinha só para indicar plural e singular, mas isso em língua portuguesa é diferente, porque em língua portuguesa modifica de fato as terminações, né? Desses verbos. Nós temos também a flexão de pessoa, indica a pessoa do discurso que pratica a ação verbal. Aí o exemplo ali do ladinho. Eu fazia doces, eles ficavam gostosos. Então, nessa de subdivisão aqui de flexão de pessoa, o aluno da segunda série do ensino médio precisa ter muito claro qual é a primeira pessoa. É a pessoa que fala. E ali no singular seria eu e no plural, nós. A segunda pessoa é aquela com quem se fala. Então, no singular é o tu e no plural, vós. A terceira pessoa, aquela de quem se fala. No singular, ele, no plural, eles. O tempo indica o modo da ação verbal. Os tempos situam essa ação no presente, no passado, que quando a gente estuda verbo, a gente quase não usa muito a expressão passado. Nós usamos mais o pretérito. Ou no futuro. Então, exemplo ali. Leio o livro, li o livro, no caso no pretérito, lerei o livro, no caso futuro. E o modo, pessoal, indica o ponto de vista do enunciador sobre essa ação verbal. Então, os exemplos aqui do ladinho, eles ajudam muito para vocês não esquecerem o que é o indicativo. Então, ali é o que se expressa no enunciado, é tomado como certo. Eu saio cedo de casa. Então, sempre quando for indicativo, é uma certeza, é uma constante, ok? O subjuntivo expressa uma ação incerta, uma possibilidade, ok? A duvidosa, uma possibilidade. Então, observem ali. Minha mãe quer que eu saia cedo de casa. É uma possibilidade, não é uma certeza.
O imperativo, o que se expressa no enunciado, indica uma ordem, um pedido, uma súplica, uma exortação. Então, os modos, eles vão se subdividir em 3, indicativo, subjuntivo e imperativo. E o imperativo, a gente tem um exemplo ali, saia cedo de casa. Geralmente, uma dica importante é que geralmente começa com o verbo ali. Faça, volte, sente, entende? Geralmente já começa com o verbo quando é no modo imperativo, só para vocês se relembrarem aqui. O próximo slide. O aspecto verbal. Lembrando, pessoal, que vocês têm esses resuminhos no livro de atividades. E se você quiser fazer algum tipo de anotação, é bem interessante, tá? Fazer essas anotações, flechinha, coração, para vocês lembrarem bem aí sobre o conteúdo, acrescentarem mais exemplos de vocês mesmos, tá? Para que fique mais claro e que você consiga memorizar da melhor forma, porque esse conteúdo é lógico que você internaliza, mas é importante que você tenha o conceito muito certinho também, tá? Então, ali, o aspecto verbal refere-se ao valor paralelo que um tempo verbal assume em razão dos seus diferentes usos na língua. Para entender o aspecto verbal, é preciso considerar 3 pontos de vista em relação ao processo verbal. Lembrando que aqui é bem o comecinho do estudo do verbo, tá? Então, ali, número 1, o modo como se apresenta o processo, se ele se apresenta completo, começo, meio e fim, ou incompleto. O segundo aspecto importante para vocês prestarem atenção também, é a duração desse processo. Indica-se a referência à duração, se essa duração é contínua ou se há ideia de repetição. E o desenvolvimento, por fim, né, o terceiro ali, o tópico para vocês lembrarem do aspecto verbal, é o fato do desenvolvimento desse processo. Indica se o processo é visto no seu início, durante o seu desenvolvimento ou no seu término. E aí, com exemplos, vai ficando mais fácil para vocês entenderem aqui, ok? Então, ali as formas nominais. Elas recebem esse nome por terem o valor de um nome. Então, exemplo, ali, tem os exemplos aqui do ladinho, substantivo, advérbio ou adjetivo. Então, lá, o infinitivo equivale a um substantivo. Exemplo, correr faz bem à saúde. Correr aqui equivale à palavrinha corrida. Então, percebam que, às vezes, esse verbo, ele vai passar por um processo, tudo bem, ele continua sendo verbo? Continua, mas ele equivale a um substantivo. Tá? Eu poderia substituir pela palavra corrida sem prejuízo nenhum de sentido, ok? O gerúndio assume a função de advérbio, se vocês lembrarem ali que geralmente tem NDO no final ou NDA no final. Ó, chegou chorando à casa da irmã, expressa a circunstância de modo. De que modo ela chegou à casa da irmã? Chegou chorando. Então, quando terminar chorando, fazendo, sempre NDO, gerúndio, tá? Lembrando que nessa circunstância vai equivaler ali a um advérbio de modo. E, por fim, aqui um exemplo, o particípio. Ao caracterizar um substantivo, expressa a função adjetiva, negativa. Aí o exemplo para vocês. A negativa deixou-o com o coração partido. Então, observem que partido está no particípio. Geralmente, o particípio é bom lembrar quando a terminação verbal ado, édo, ido, cantado, partido, exemplo aqui, né? Então, observem que ao mesmo tempo que você tem um verbo no particípio, também caracteriza essa função adjetiva de ter ficado triste, ok? Essa relação de sentido. Então, é bem importante lembrar aí também as formas nominais. Formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio, tá bem? Locução verbal. Então, a locução verbal é bem importante que o aluno da segunda série já tenha isso muito certo na cabeça. Eu sempre fico retomando isso, tá, pessoal? Alguns conceitos, eles precisam estar extremamente claros para vocês. Então, o caso da locução verbal é que você terá 2 verbos. Um será o verbo principal e o outro será o verbo auxiliar. Falou em locução verbal, 2 verbos, ok? No período. Então, ali,
As locuções verbais são expressões formadas por 2 ou mais verbos que exprimem uma só ação. O verbo auxiliar não tem sentido próprio, ou seja, ele vai precisar do outro, tá? E o principal no infinitivo. Olhem o exemplo ali. No infinitivo, gerúndio ou particípio é que vai expressar essa ideia central. Então, os exemplos. Você já pode andar sem apoio, o verbo auxiliar de vermelhinho, no caso, pode, e o andar, que é o verbo principal, no infinitivo. O segundo exemplo. Você já está andando sem apoio, verbo auxiliar está, e o verbo principal está no gerúndio. Então, sempre observem aí essa forma nominal do verbo, gerúndio, infinitivo, particípio. Esses serão os principais. Ok? E os auxiliares estarão geralmente antecedendo aí essa locução verbal. Você já tinha andado sem apoio, então aqui tinha é o verbo auxiliar e o andado, o verbo principal no particípio. Aqui tem a dica que eu acho excelente para vocês, o fato de estar da mesma corzinha, tá? E vocês têm um exemplo com infinitivo, gerúndio e o particípio. No tempo composto, é importante lembrar desse detalhe. No tempo composto, a locução verbal é formada pelos verbos auxiliares mais o particípio do verbo principal. E tem um exemplo aqui para vocês. Você já tinha ou havia feito a arrumação do escritório quando cheguei. Tudo bem? Só para lembrar aí. E eu coloquei um exercício para vocês, que é um exercício que eu gostei bastante. Então, lá. Assinale a alternativa que contém a classificação do modo verbal dos verbos grifados nas frases abaixo, respectivamente. Sempre quando houver, pessoal, essa situação de respectivamente, observem que precisa ser nesta sequência. Primeiro este, para vocês não se confundirem na hora de encontrar a resposta. Lógico, aqui já tem o gabarito para vocês, mas eu gostaria apenas de frisar esse detalhe aqui do enunciado. Às vezes, no momento de nervosismo, o aluno acaba errando uma questão que ele sabe, garanto que isso já aconteceu com muitos, mas pelo próprio nervosismo e pela falta de atenção aqui nessa leitura de enunciado. Tudo bem? Então, lá. Esse seu lado perverso eu conheço faz tempo. Então, aqui, indicativo, certeza. Anda logo, senão chegarás só amanhã. Imperativo. Lembram que eu comentei essa questão de começar com o verbo? A próxima. Se você chegar na hora, ganharemos um tempo precioso. Aqui, se você chegar na hora, indicativo, ganharemos um tempo precioso. Aqui é o chegarás. Isso. Um tempo precioso. Acabaríamos a tarefa de hoje se todos ajudassem. Então, aqui a sequência correta, lembrando aqui indicativo e aqui dúvida, né, possibilidade, subjuntivo. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, lembrem-se sempre, nós temos aqui o verbo marcadinho e a sequência. Então, sempre voltem, porque o enunciado pede para que vocês façam respectivamente. Tudo bem? A alternativa correta aqui, então, letra D. Este texto é muito legal, esse exercício é bem bacaninha. Espero que a minha tela... Deixa eu só mudar aqui a tela para não atrapalhar vocês. Vamos ver na leitura. Aqui, Rodrigo, de qualquer forma, vocês têm esses exercícios no livro de atividades, então é bem bacana vocês procurarem aí os exercícios que vocês ainda não fizeram do livro de atividades e tentar fazer, e eu marquei alguns assim que eu não lembro de ter os corrigido durante as lives de revisão, de correção. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção a esses detalhes agora, caso você tenha feito e tenha errado, esse é o momento para corrigir, né? Então, ali, exercício 2. Rodrigo conduziu o velho até o leito, apagou a luz do candeeiro e saiu, dirigindo-se ao quarto de Ângelo. Encontrou-o deitado, os cabelos sobre os travesseiros, as mãos crispadas apertando as cobertas. No assoalho, pois estava no quarto de fora de Elisa. Ao pé da cama, viu o resto de leite no copo, pedaços de biscoitos. Paulino Duarte
a fisionomia imóvel, sentia a vontade de abrir os olhos, arrancá-los com as unhas, na ânsia de destruir aquelas criaturas. Esgotado, os mortos existindo dentro dele, vivos nas trevas, chegara assim à casa da fazenda. Perceber as palavras de Ângelo, roucas, sem nexo, e a voz de Rodrigo. Sentiu os filhos tirando-lhe as botas, mudando-lhe a roupa. Agora, depois que perguntara a Rodrigo pelo estado de Ângelo e receber a resposta, sentia-se desconcertado. Pacientemente, desfazendo a crispação dos dedos, procurou idealizar como seria sua vida no futuro, como aceitaria aquelas trevas. Quase alegre, pensou naquele fim, naquela cegueira, como um consolo. Sim, do mesmo modo que certos prisioneiros acabam amando os ferros da prisão, ele também, forçado pelo tempo, acabara por amá-la. Amá-la? E todo ele tremeu, agitado ao peso daquela palavra. Como amá-la, se ela o enfraquecia, transformava-o em uma presa dos mortos, em uma inutilidade para os vivos? Esse aqui é um trechinho do livro Seres da Morte, bem bacana, aliás, que eu li. Então, alguns exemplos aqui, algumas questõezinhas. Vejam como a questão verbal influencia muito na hora de vocês fazerem as respostas, tá? Comparando as formas verbais, perguntara e recebera com procurou e pensou do terceiro parágrafo, nomeie os tempos em que estão flexionados e comente a diferença de função desses tempos no contexto. Então, lá, as formas verbais perguntar e recebera, pretérito mais que perfeito do indicativo, indicam ocorrências passadas, anteriores às outras que também já aconteceram, como, por exemplo, procurou e o pensou, que está só no pretérito, tá? Então, lembrando que o perguntar e o receber é o pretérito mais que perfeito, aconteceu ainda antes, tá? É importante relembrar esse conceito. Letra B. Explique em que são distintas as formas sentia e sentiu no segundo parágrafo quanto à duração do processo. Sentia, pretérito imperfeito do indicativo, indica uma ocorrência no passado ainda não encerrada, ainda em processo, exprimindo uma ação verbal em sua duração, em sua permanência no tempo. Sentiu, pretérito perfeito do indicativo, indica ocorrência pontual inteiramente terminada. Então, quando a gente falar aí de pretérito perfeito no caso do indicativo, quer dizer que a ação está concluída, terminada. E quando for pretérito imperfeito, veja que ainda há uma continuidade nessa dor, nesse sentimento. Tudo bem? Então, por isso, quando há continuidade nesse processo, nós temos aí o pretérito imperfeito do indicativo. Tudo bem? Pessoal, até a próxima aula. Espero tê-los ajudado. Não deixem de fazer as anotações e revisar os conteúdos aí pertinentes das semanas. Não deixem aí de revisar, porque isso é fundamental para a aprendizagem de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.